O que a mente humana pode conceber e acreditar, ela pode conquistar. Pare e reflita. Se isso é verdade, por que tanta gente permanece presa, esperando a mágica da motivação para dar o primeiro passo? Talvez o que te impeça não seja a falta de ânimo, mas o vício em procurar o momento perfeito, que na realidade nunca chega. Hoje, a partir dos ensinamentos de Hill, vou te mostrar por que a autoimposição, o se forçar, é a única saída verdadeira. Se você esperar se sentir completamente pronto, vai morrer sem realizar seus sonhos. Já notou como muitas vezes você sabe exatamente o que precisa fazer, mas simplesmente não faz? Você olha para aquela tarefa, pensa em sua importância, imagina os resultados, mas algo te bloqueia. O corpo parece travar, a mente inventa desculpas e você adia. Isso ocorre porque a maioria das pessoas foi condicionada a acreditar que precisa sentir motivação para começar. Esperam aquele dia mágico em que acordarão cheios de energia, inspirados, prontos para a ação. Mas essa espera pode ser eterna. A verdade é que a motivação não é a faísca inicial, ela é a chama que surge depois que você já começou a se mover. É por isso que tantas vidas ficam estagnadas. As pessoas esperam estar prontas para iniciar um projeto, abrir um negócio, cuidar da saúde ou até mesmo ter uma conversa importante, mas nunca se sentem realmente preparadas. E nesse ciclo vicioso, meses, anos, até uma vida inteira se esvai. O segredo está em inverter a ordem. Não é a motivação que gera a ação, é a ação que gera a motivação. Ao dar o primeiro passo, mesmo sem vontade, você ativa um mecanismo poderoso, o impulso, o momentum. É como empurrar um carro parado. No início, exige esforço, resistência, mas uma vez em movimento, a própria inércia facilita os passos seguintes. E isso não é só teoria. Pense em um vendedor que precisa fazer ligações para a prospecção de clientes. Enquanto ele adia a primeira chamada, o medo cresce, a ansiedade aumenta e a tarefa parece insuportável. Mas no instante em que ele respira fundo e se força a discar o número, algo muda. A ansiedade diminui, a confiança cresce e cada ligação seguinte fica mais leve. Ele não esperou a motivação, ele agiu. E agindo criou a motivação. Agora pense em você. Quantas vezes adiou algo que poderia transformar sua vida porque esperava se sentir mais confiante? Quantas oportunidades deixou escapar esperando o momento perfeito? Napoleon Hill experimentou isso na pele. Jovem repórter recebeu a missão de entrevistar Andrew Carnegie, um dos homens mais ricos e influentes do mundo na época. Ele não se sentia preparado, não tinha experiência para lidar com alguém daquele calibre, e tudo nele gritava para recusar. Mas ele não esperou a coragem aparecer, não esperou se sentir pronto. Ele disse sim, e foi. Esse simples ato de se forçar abriu portas que mudaram sua vida. Foi esse encontro que originou décadas de pesquisa, resultando nos ensinamentos que ainda hoje transformam milhões de vidas. E aqui vai uma verdade dura, mas necessária. Enquanto você espera sentir vontade, outras pessoas estão agindo mesmo sem vontade, mas conquistando resultados. Isso acontece em todas as áreas. Você conhece alguém que começou a se exercitar sem gostar, mas, meses depois, não conseguia mais viver sem? Ou alguém que começou um pequeno negócio sem total clareza, mas descobriu o caminho durante o processo e hoje vive do que construiu? Isso só é possível porque eles decidiram agir primeiro e deixar que a clareza, a confiança e a motivação viessem depois. Pesquisas em psicologia comprovam: a confiança não é um pré-requisito, é um resultado. Ou seja, você não precisa estar confiante para começar, precisa começar para se tornar confiante. O mesmo vale para a motivação. Quem entende isso se liberta de um dos maiores bloqueios mentais existentes. Aquele que só age quando sente vontade está condenado a oscilar sem alcançar consistência. Já aquele que age mesmo sem vontade cria consistência, e essa consistência gera resultados concretos. Então a pergunta que você precisa se fazer é:
Até quando vai deixar sua vida parada, esperando uma sensação que talvez nunca chegue? E se em vez disso, você simplesmente desse o primeiro passo agora, mesmo pequeno, mesmo imperfeito, mas quebrando esse ciclo de espera, porque no momento em que você se move, por mais difícil que seja, sua mente começa a reagir. Ela entende, estamos agindo, e passa a cooperar com você. Esse é o verdadeiro segredo dos grandes realizadores. Eles não dependem de sentir vontade, eles aprenderam a se forçar. E essa, no fim das contas, é a única saída real para quem não aceita viver na estagnação. Quantas vezes você já ficou paralisado pelo medo? Medo do fracasso, do julgamento alheio de não ser bom o suficiente. A mente sussurra: e se eu falhar? E se todos rirem de mim? E se não der certo? Essas perguntas ecoam e você percebe que nem sequer deu o primeiro passo. O medo se alimenta da inação. Ele cresce na sua imaginação, ganha força enquanto você hesita, e quanto mais espera, mais intransponível ele parece. Mas aqui está uma verdade que quase ninguém percebe. O medo é um mentiroso. A maioria das coisas que tememos nunca acontecem. Pesquisas mostram que mais de 80% das preocupações humanas nunca se tornam realidade. E mesmo quando algo dá errado, você é muito mais resiliente do que imagina. Não é que os vencedores não sintam medo. Eles sentem. A diferença é que eles não deixam o medo ditar seus próximos passos. Eles entendem que coragem não é a ausência de medo, mas a decisão de agir apesar dele. Pense, qual foi a última vez em que se arrependeu de ter tentado algo, mesmo que não tenha dado certo? O arrependimento mais comum não é o de tentar e falhar, mas o de nunca ter tentado. Isso dói muito mais. Para comprovar isso, lembre-se da história de Edwin C. Barnes, um homem comum, sem dinheiro, sem contatos, mas com um desejo ardente: trabalhar com Thomas Edison. Se Barnes tivesse deixado o medo controlar sua vida, teria ficado em casa, convencido de que era impossível se aproximar de um dos maiores inventores da história. Mas o que ele fez? Subiu em um vagão de carga, foi até o escritório de Edison e declarou que seria seu sócio. No início, recebeu um trabalho simples, quase insignificante. Mas como nunca desistiu, quando a oportunidade real surgiu, estava preparado. Barnes se tornou fundamental nos negócios de Edison, justamente por ousar agir quando o medo dizia não vá. Agora, pare e se pergunte: quantas portas poderiam estar abertas em sua vida se você tivesse enfrentado seus medos? Quantas oportunidades deixou escapar, esperando o momento em que não sentiria mais receio? Esse momento não existe. O medo só enfraquece quando você caminha em direção a ele. É como encarar uma sombra. De longe, ela parece gigante, mas quando se aproxima, percebe que não era tão grande assim. E eu sei que você pode pensar: mas e se eu realmente falhar? E eu respondo: e se esse fracasso for exatamente o aprendizado que você precisa para ter sucesso na próxima tentativa? Observe qualquer pessoa que você admira. Todas, sem exceção, colecionam fracassos. A diferença é que elas não pararam. Elas decidiram que cada tropeço seria uma escada, não um muro. Então, a questão é: você vai continuar deixando o medo controlar sua vida? Vai seguir alimentando um inimigo que só existe porque você o mantém à distância? Ou vai finalmente se mover, mesmo com a voz da dúvida gritando em sua mente? Sua resposta determinará o rumo do seu futuro. E lembre-se, o medo nunca desaparece sozinho. Ele só perde força quando você dá o primeiro passo. Quantas vezes você já disse: amanhã eu começo, amanhã a dieta, amanhã os estudos, amanhã aquele projeto na gaveta. Mas esse amanhã se transforma em semanas, meses, até anos. E quando você percebe, está no mesmo lugar, com a mesma vida, apenas mais frustrado por não ter feito nada. Essa é a procrastinação, o inimigo silencioso que parece inofensivo, mas rouba seu bem mais precioso: o tempo. E o tempo, ao contrário do dinheiro, nunca volta. A procrastinação tem uma máscara perigosa. Ela não chega dizendo: não faça nada.
Ela chega com desculpas inteligentes. Você precisa se preparar melhor. Ainda não tem confiança, está esperando o momento perfeito. Mas me diga, quando foi a última vez que o momento perfeito realmente apareceu? Ele não existe. É uma ilusão criada para justificar sua inércia. E quanto mais você alimenta essa espera, mais difícil se torna sair dela. Pois você treina seu cérebro a adiar e buscar conforto imediato, em vez de resultados futuros. Existe um truque simples que pode mudar esse padrão: a regra dos 5 minutos. Diga a si mesmo que vai fazer determinada tarefa por apenas 5 minutos. Parece pouco, não exige compromisso pesado, e sua mente aceita. Mas quando começa, algo acontece. O peso inicial desaparece, você se envolve e acaba passando muito mais tempo do que imaginava. Isso ocorre porque a barreira mais difícil não está em continuar, mas em começar. Pense nas vezes em que passou horas navegando nas redes sociais ou assistindo a séries sem perceber o tempo passar. Já reparou como sempre há energia para distrações? Mas para as coisas importantes, inventamos desculpas. Essa contradição acontece porque você acostumou seu cérebro a buscar recompensas fáceis e imediatas. E a única maneira de quebrar esse ciclo é se forçando a agir antes de sentir vontade. Napoleon Hill dizia que o maior inimigo do progresso não é o fracasso, mas a hesitação. E ele estava certo. Durante a Grande Depressão, quando milhões estavam desesperados, ele não ficou parado esperando a tempestade passar. Ele continuou escrevendo, ensinando, espalhando suas ideias. Se tivesse procrastinado, talvez sua obra nunca tivesse chegado até nós. A procrastinação sempre tentará convencê-lo de que você ainda não está pronto. Mas e se eu disser que ninguém está completamente pronto? O que diferencia aqueles que realizam dos que ficam para trás é a decisão de começar mesmo imperfeito. É preferível dar um passo desajeitado hoje do que passar mais um ano parado, planejando o passo perfeito que nunca virá. Então, pergunte-se: quantos sonhos você já deixou morrer por esperar demais? E se tivesse começado antes, onde estaria agora? O amanhã não é garantido. O único tempo que você tem é o agora. Faça uma escolha simples. Comece, mesmo que seja pequeno, mesmo que seja feio, mesmo que dure apenas 5 minutos. Porque cada pequena ação de hoje é uma vitória contra o ladrão silencioso que quer roubar seu futuro. E cada vez que você vence a procrastinação, prova para si mesmo que é capaz de muito mais do que imagina. A maioria das pessoas acredita que precisa de motivação para agir, mas essa é uma ilusão perigosa. A motivação é instável, vem e vai como o vento. Já a disciplina é como um músculo. Quanto mais você treina, mais forte ela fica. E é ela que separa os que sonham dos que realizam. Porque disciplina é fazer o que precisa ser feito, mesmo sem vontade. É levantar da cama quando o despertador toca, mesmo que esteja frio. É sentar para estudar quando seria mais prazeroso ligar a televisão. É economizar dinheiro quando tudo dentro de você grita para gastar. A disciplina é o verdadeiro combustível do sucesso. No começo, é difícil. Sair da sua zona de conforto pela primeira vez é uma experiência brutal. Seu corpo clama por descanso, sua mente inventa desculpas, e você quase se convence de que não vai conseguir. Mas algo mágico acontece quando você resiste a esse impulso e segue em frente. Sua mente começa a se reprogramar. Aos poucos, o que parecia impossível se torna rotina. A ação se torna parte de você, e é aí que a disciplina floresce em liberdade. Pare agora e reflita. Quantas vezes você deixou suas emoções ditarem suas decisões? Quantas oportunidades você perdeu esperando estar pronto ou simplesmente porque não estava afim? Imagine como sua vida seria diferente se, em vez disso, você tivesse optado pela disciplina. A verdade é que o mundo está repleto de pessoas talentosas e inteligentes que não chegaram a lugar nenhum por falta de disciplina. Ao mesmo tempo, existem inúmeros exemplos de pessoas comuns que conquistaram coisas extraordinárias por meio da consistência. Portanto, a mensagem é clara. Se você busca resultados duradouros,
precisa aprender a agir, independentemente do que você sente. A disciplina é a ponte que conecta seu ponto de partida ao seu destino. A cada passo que você dá sobre essa ponte, mesmo cansado, mesmo sem vontade, você se aproxima do que deseja. E a grande recompensa não é apenas a conquista final, mas a transformação que você vivencia durante o processo. Porque disciplina não é castigo, é libertação. É a prova de que você pode confiar em si mesmo e que ninguém controla seu destino além de você. A dor é uma visita inevitável na vida de qualquer um. Todos nós, em algum momento, enfrentamos perdas, rejeições, fracassos e decepções. Mas o que distingue aqueles que crescem daqueles que se quebram não é a intensidade da dor, mas como cada um escolhe lidar com ela. Muitos se deixam esmagar, enquanto outros transformam esse peso em combustível. E é nesse momento que surge a verdadeira força. Quando você escolhe não fugir, mas usar a dor como impulso para seguir adiante. O ser humano tem uma tendência inata a evitar o desconforto, mas é justamente no desconforto que residem os maiores saltos de crescimento. É ali que você descobre forças que jamais imaginou possuir. A ciência corrobora isso. Estudos em psicologia comprovam que pessoas que superaram adversidades sérias, como falências, perdas pessoais ou doenças graves, frequentemente desenvolvem maior resiliência, capacidade de adaptação e, surpreendentemente, maior satisfação pessoal após superarem essas crises. A dor, portanto, não apenas testa, mas também transforma, moldando você em alguém mais forte. Observando grandes nomes da história, vemos esse padrão se repetir. Steve Jobs, por exemplo, foi demitido da Apple, a empresa que ele próprio criou. Imagine a humilhação, a dor de ser expulso de sua própria criação. Isso poderia ter acabado com sua carreira, mas ele usou essa dor como combustível. Fundou novas empresas, evoluiu como líder e anos depois retornou à Apple, conduzindo-a à posição de gigante mundial que conhecemos hoje. O fracasso que poderia tê-lo definido como um derrotado foi o que o forjou, transformando-o no visionário que revolucionou a indústria tecnológica. Napoleon Hill também enfrentou momentos extremamente difíceis. Ele não teve uma vida de sucessos contínuos, sofreu perdas, enfrentou fracassos pessoais e até foi criticado e desacreditado por muitos. Mas em vez de se deixar destruir, ele transformou cada experiência em aprendizado. Foi no meio das dificuldades que suas ideias mais poderosas surgiram, pois ele compreendeu na prática que a dor pode ser uma grande mestra. E talvez essa seja a chave que você precisa agora. Se você está passando por algo difícil, em vez de se perguntar por que isso está acontecendo comigo, mude a pergunta para como posso usar isso para crescer. Essa mudança de perspectiva transforma a dor em ferramenta. Em vez de carregar o sofrimento como um peso, você o utiliza como energia. Lembre-se, a dor vai bater à sua porta mais cedo ou mais tarde. Você não tem escolha sobre isso, mas você sempre terá escolha sobre como reagir. Você vai permitir que ela seja um ponto final, ou vai transformá-la no combustível que o levará para o próximo nível. Porque no final das contas, a dor não vem para te parar. Ela vem para provar que você é capaz de se tornar muito mais forte do que imagina. Se você não sabe exatamente para onde está indo, qualquer caminho parece servir. Mas é por isso que tantas pessoas se sentem perdidas, andando em círculos, ocupadas o tempo todo, mas sem chegar a lugar nenhum. A vida sem metas claras é como navegar em alto mar sem bússola. Você se move, mas nunca alcança um destino real. Ter metas dá direção, foco e significado a cada ação diária. O problema é que a maioria sonha de forma vaga. Dizem, quero ser feliz, quero ter sucesso, quero ganhar mais dinheiro. Mas o que significa felicidade para você? O que é sucesso? Quanto mais dinheiro você gostaria de ter? Essas frases são apenas desejos, e desejos sem estrutura não têm poder de transformação. Metas reais precisam ser claras, específicas e mensuráveis. Quando você escreve, quero perder 5 quilos em 2 meses, isso é uma meta. Quando anota, quero economizar R$ 1.000 até o final do mês, isso também é uma meta. É concreto,
tem prazo, e você sabe exatamente como medir o progresso. Napoleon Hill dizia que um objetivo é um sonho com prazo definido. E ele viveu isso. Durante suas entrevistas com grandes empresários e líderes de sua época, ele percebeu que todos tinham algo em comum. Sabiam exatamente aonde queriam chegar. Eles não navegavam pela vida esperando que algo acontecesse. Eles traçavam planos, perseguiam metas e, acima de tudo, agiam diariamente em direção a elas. Foi essa clareza que transformou homens comuns em lendas. E você pode pensar, mas e se eu fracassar? A resposta é simples. Se você fracassar, ainda estará mais perto do que se não tivesse tentado. Cada tentativa revela um caminho que funciona ou não. E isso já é progresso. O que realmente destrói os sonhos não é errar, é não agir. Metas claras não eliminam riscos, mas reduzem a incerteza e aumentam exponencialmente suas chances de sucesso. Pense em como está sua vida hoje. Quais são as metas que guiam seus dias? Você tem clareza sobre o que deseja ou está apenas seguindo a correnteza, deixando o acaso decidir por você? Essa reflexão é crucial, pois o tempo não espera. Cada dia sem direção é um dia perdido para sempre. Agora, um desafio. Pegue um papel e escreva 3 metas específicas para os próximos 30 dias. Metas claras com prazo e critérios de medição. Todos os dias, releia essas metas e se comprometa a dar pelo menos um passo em direção a cada uma delas. Ao fazer isso, você perceberá que, em um mês, terá progredido mais do que em anos de pensamentos vagos e promessas vazias. Porque, no final, não são os desejos que mudam sua vida, mas sim a clareza transformada em ação consistente. O sucesso nunca é fruto do acaso. Ele é construído por aqueles que têm a coragem de definir com precisão o que querem e a disciplina para perseguir essas metas até que se tornem realidade. Esperar pela motivação é escolher a estagnação. Quem transforma a própria vida não é aquele que espera sentir vontade, mas aquele que age mesmo sem querer, que enfrenta o medo, vence a procrastinação, cultiva a disciplina, usa a dor como combustível e persegue metas claras. É esse conjunto de atitudes que abre portas e muda destinos. Se você entendeu isso, está pronto para o próximo passo. O próximo vídeo vai te ajudar a subir mais um degrau nessa jornada de sabedoria e crescimento, para que você seja pelo menos 1% melhor do que é hoje. Muito obrigado por ter ficado comigo até aqui e eu te espero no próximo vídeo.